Você fuma natural? Sim, como assim? Não, É que ela não é ele não natural. fuma prensado, ele fuma a flor mesmo. Ele que tira fuma da a planta. flor, tipo Natural, assim. Mas é. você já é viciado nessa porra. E tudo eu que é poderia dizer que viciado não é bom. Então não põe culpa em Deus. Você é viciado em oxigênio. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem nós tivemos um ataque hacker a algumas praças do iFood, onde algumas pessoas entraram ali e trocaram o nome de restaurantes e colocaram no lugar nomes que tinham um apoio, digamos, ao Bolsonaro, que tinham algumas aprovações a respeito do nome de Bolsonaro. Acho que o hacker queria deixar claro que ele era um bolsonarista, muito provavelmente. É claro que dentro de um ambiente hacker, você não pode dizer, né? Pode ser até que as pessoas propositalmente tenham colocado o nome do Bolsonaro, enfim, para outra finalidade. Também teve uma situação que a gente lamenta muito, que foi uma piada com relação a Marielle Franco, e aí esse é um dos motivos até de eu não colocar aqui o trecho, né, o print desse ataque hacker. Mas é interessante a gente ver que Marielle, mesmo depois de anos, ela ainda consegue ocupar o imaginário de pessoas que muito provavelmente sejam ligados a esse neofascismo que tomou conta do país. É interessante a gente ver isso, né? É sinal de que ela tem uma força realmente muito grande. É sinal de que Marielle vive, como muitos de nós costumamos a falar. Então, esse ataque, ele se dá dentro de um contexto que muitas pessoas estão associando a uma perda de um patrocínio por parte de um podcast aqui do YouTube, que é o Flow. Todo mundo conhece o podcast, que tem um personagem chamado Monark. É um personagem um tanto quanto, vamos dizer, para dizer pouco, né, para usar um eufemismo aqui, um tanto quanto polêmico. Eu, em alguns momentos, vejo postagens do Monark, estava até comentando com uma pessoa que é próxima, que conhece e tudo mais, e eu falei, cara, mas esse personagem que ele criou é um personagem meio estranho, porque ele se faz de estúpido, se faz de burro, e faz alguns questionamentos que, na verdade, indiretamente, eles podem, né, ter uma interpretação, e muitas pessoas interpretam da pior forma possível, ele acaba se expondo. E essa pessoa disse, Clayson, não é assim não. Ele realmente acredita que ele é um gênio. Ele acredita que ele está fazendo os questionamentos corretos, de que ele está mudando alguma coisa em relação a esses questionamentos. Eu falei, mas não é possível. Porque os questionamentos eu vou colocar aqui para você, eles são bem complicados. Então eu vou trazer para você alguns trechos, explicar de fato o que está acontecendo e qual a nossa conclusão a respeito disso. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos, você que é inscrito, ative o sininho para você ser notificado dos vídeos aqui do canal. E a gente está com a nossa campanha do Apoia-se e para isso a gente pede para você também uma ajuda aqui no nosso Apoia-se. Você que está sempre aqui com a gente, que conhece o nosso trabalho, nós precisamos da sua ajuda no nosso Apoia-se. É uma forma da gente dar continuidade ao trabalho aqui no canal, porque realmente as coisas não estão fáceis. Não estão fáceis. Então, por favor, nos ajude no nosso Apoia-se para que a gente possa continuar o nosso trabalho, profissionalizar o nosso trabalho aqui. A verdade é que tem uma questão importante para a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo. As principais pessoas que saíram em defesa do Monark, depois de todo o acontecido, dessa retirada do patrocínio e tudo mais, quase a totalidade delas são bolsonaristas, inclusive figurões do bolsonarismo, como por exemplo Carla Zambelli e vários outros, os chamados influencers bolsonaristas, todos eles, né? Todos eles saíram em defesa do Monark. A verdade é que também existe uma outra questão importante. Monark, ele sempre deu muita voz a essas pessoas. Tem uma postagem que ele fez em que ele diz claramente sobre essa intenção. Ele fala assim, como eu já havia dito antes, eu conversaria até com Hitler em pessoa no Flow Podcast. Não existe assunto tabu, não existe pessoa proibida. Eu conversaria com um serial killer sem problemas, dado as devidas precauções. E qual é a questão que a gente coloca aqui? Quando você dá voz, por exemplo, ao Hitler, quando você utiliza um espaço que tem muita audiência, muitas visualizações, e você vai dar voz ao Hitler, de certa forma você está ajudando para que a palavra dele se perpetue. Você, indiretamente, você está colaborando para isso.
É por isso que em alguns momentos, por exemplo, eu agora no começo aqui do vídeo, eu não coloquei o link e também não coloquei o print daquelas pessoas que utilizaram de forma ofensiva o nome da Marielle. Estaria dando voz. Eu posso citar, eu posso falar e trazer uma crítica a respeito. Mas a partir do momento que eu divulgo e a partir do momento que eu coloco o print, eu vou também incentivar as pessoas a ter acesso àquela informação que eles queriam estampar. Na verdade, o que eles queriam é que fosse visto essa postagem que eles fizeram. E eu não vou mostrar a postagem, porque aí estaria fazendo o jogo deles. É mais ou menos por aí que funciona essa ideia de dar voz a todo mundo, de bater palma para o safado dançar. A gente sabe que as coisas não são assim. E o Monark, ele vem numa sequência de postagens, especialmente no Twitter, onde você pensa realmente que tem algum problema nessas postagens. Essa aqui foi uma das mais importantes e mais divulgadas. Ele diz: é a ação que faz o crime e não a opinião. E aí o Augusto de Arruda Botelho, ele coloca uma resposta para ele. Diz: não, Monark, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. E aí ele faz essa pergunta: ter uma opinião racista é crime? Essa é uma pergunta que, até certo ponto, você pode talvez associar uma certa ingenuidade. Ele está sendo somente burro, está sendo somente estúpido. Mas, por outro lado, é uma afirmação que pode ser interpretada com cunho profundamente racista. Porque uma opinião racista é sim um crime. E foi exatamente isso, exatamente o que disse o Augusto na postagem anterior. Ele disse: olha, opinião racista é crime. Ele perguntou: opinião racista é crime? Então, de fato, esta postagem, dentro de muitas outras, elas colocam no Monark uma pecha que ele quer fugir. Agora ele diz que ele não é racista. Mas veja essa outra postagem aqui, em que ele diz o seguinte: é aquela história. No passado, o movimento negro nos Estados Unidos lutou para que o Ku Klux Klan não perdesse o direito de se manifestar. Por que eles fizeram isso? Porque eles gostam do Ku Klux Klan? Não, porque eles sabiam que quando começarem a tirar os direitos de um, os próximos seriam eles. E aí é uma história sem sentido, é uma história bem maluca, porque inclusive ele foi, até perguntaram para ele: olha, você tem fonte dessa informação, Monark? E aí o Monark passa uma fonte para aquela pessoa que perguntou a ele. E aí a pessoa pergunta: onde nesse texto fala de movimento negro, Monark? É porque o juiz do caso chama Hugo Black, né, Monark? Na verdade é uma informação que não tem nenhum cabimento e até agora ele não colocou uma resposta que fosse a contento a respeito desse assunto, especialmente porque o assunto muito provavelmente não existe. Muito provavelmente. Até agora eu não vi a fonte e ainda continuo esperando. Então essas questões todas levaram para o Monark essa ideia de que ele pode não ser só apenas um rapaz burro, ele pode também ser uma pessoa com um cunho racista. Isso para dizer apenas algumas, eu estou trazendo só algumas ilustrações aqui para que você possa entender o contexto da história. Então, de fato, não cabe a mim ser o juiz e acusar diretamente, mas me parece bem claro que aquela pessoa que pensa que essas postagens são racistas, ela tem razão para isso, ela tem direito de pensar, em função do fato de, para dizer o mínimo, isso está pelo menos duvidoso. Acontece que depois que aconteceu toda essa situação e que o iFood, junto com uma outra empresa, eles retiraram o patrocínio do Flow, agora o Monark, então, ele se diz um tanto quanto preocupado com a nota divulgada pelo iFood. Ele, inclusive, colocou uma postagem dizendo o seguinte: para quem não está entendendo a polêmica, basicamente o iFood interpretou meus tweets aqui que defendiam liberdade de expressão como se eu estivesse defendendo racismo. Me julgou e puniu ao Flow com a perda do patrocínio, basicamente me chamando de racista para todo o Brasil. Inclusive até teve uma resposta, né?
opinião deles, né? Fazer o quê? Foi uma resposta que uma pessoa colocou para ele, falou, é a opinião também, já que é para defender a opinião, essa é a opinião do próprio iFood. A verdade é que existe uma questão muito importante e é uma conclusão que a gente precisa tirar no vídeo de hoje. Essa postagem não é como, por exemplo, a postagem do Monark falar, você é viciado em oxigênio, de uma pessoa que diz que ele é viciado em maconha, por exemplo. É bem diferente. Nesse caso aqui, nós temos postagens que podem sim ser interpretadas como racismo e nós temos uma empresa grande, poderosa, que está envolvendo o seu nome diretamente com essa pessoa. Porque o Flow Podcast, ele é focado nos dois apresentadores. Claro, a gente sabe que eles conseguiram um espaço muito grande na mídia, o Flow deu certo, eles levaram muitas pessoas, algumas dessas entrevistas fizeram muito sucesso, mas, amigo e amiga, é complicado. É bem complicado. Quando o Monark começou a falar esse monte de groselha, muitas pessoas foram até o iFood para contestar, mas vocês vão ficar bancando isso? E muitas pessoas começaram a associar ao próprio iFood o racismo. E aí, obviamente, nós tivemos então que ter uma explicação do iFood sobre o que aconteceu. Falou, olha, nós não somos racistas. E retiraram o patrocínio. Eu percebo que essa é uma forma da empresa se defender mediante a todas essas groselhas absurdas que podem sim dar uma interpretação dúbia a respeito dessa questão de racismo envolvendo o Monark. Então, a questão principal para a gente concluir dessa história é que se realmente o Monark é um sujeito que quer ter essa tal liberdade de expressão, ele tem que entender que a liberdade de expressão, ela traz consigo uma responsabilidade. Mesmo que a gente perceba que aqueles que estão defendendo o Monark são, muitos deles, acusados também de ações complicadas a respeito de suas falas, muitos deles acusados também de racismo, de homofobia, de uma série de problemas em relação às falas, e essas pessoas então elas vão ao apoio ao Monark, talvez nem tanto pelo amor ao Monark, mas por uma defesa de si próprio, a gente percebe que ainda há no Brasil uma necessidade de nós sabermos separar estas questões como um todo. Se você realmente quer entrar em determinadas afirmações, em determinadas falas, você tem que segurar o BO, como se diz na gíria. Então, não cabe apenas você simplesmente falar o que você quiser e simplesmente depois se colocar numa posição de vítima. Não, você tem que levar a cabo a responsabilidade que você tem sobre aquilo que você fala. E nós estamos nesse limiar aqui no Brasil. Mais importante até do que um caso como esse do Monark é o exemplo que nós temos a respeito disso. Se nós temos, por um lado, uma legislação muito clara a respeito disso, e em alguns casos a gente vê pessoas colocando falas que são dúbias e por não ter um ataque direto a uma figura específica, a alguém específico, isso meio que passa batido. Por outro lado, nós temos instituições, empresas, como é o caso dessas que tiraram o patrocínio, que querem também cuidar do seu patrimônio, que aí a gente coloca um patrimônio institucional. Então, amigo Monark, falar o que quer inclui também se responsabilizar por aquilo que fala, nem que seja por um processo ou por uma perda de patrocínio. Você tem que segurar o teu BO, meu amigo. Segure o seu BO, porque na verdade você falou muita groselha. E aí, a interpretação e a opinião das pessoas que interpretam de uma forma que não é o seu desejo também devem ser levadas em consideração. Eu quero que você que está acompanhando o vídeo escreva aqui o que você pensa a respeito de tudo isso. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, nos ajudar aqui no nosso Apoia-se. Nós que estamos na nossa campanha do Apoia-se aqui, com a sua ajuda a gente vai chegar lá. Grande abraço, até a próxima.